Olá, sou Wilker Ferreira. Vou apresentar um trabalho desenvolvido por mim e professora Gláucia acerca do consumo de bebida alcoólica e o capital social entre empreendedores e não empreendedores. É um estudo comparativo entre Belo Horizonte e Hanoi, no Vietnã. A gente observa que, em termos de literatura, não existem estudos que verificam se o consumo de bebida alcoólica, essa intenção estaria relacionada ao desejo de alavancar o capital social individual, literatura mais baseada nas relações de produção e consumo da bebida alcoólica. E esse artigo, então, ele vem buscar responder essas duas questões. Se o consumo dessa bebida está relacionado a alavancar o capital social entre empreendedores e não empreendedores. Tem um fator utilitarista no consumo de bebida alcoólica, ele afeta a frequência da bebida. Então, esse é o objetivo central do trabalho, verificar essas hipóteses que os empreendedores e não empreendedores estão consumindo bebida alcoólica como uma forma de alavancar o capital social, né? Se existe diferença significativa entre ambos. Como referencial teórico, a gente utilizou justamente literatura sobre o consumo de álcool e também sobre o capital social, social capital, que é o capital social. A gente a gente verificou que na literatura existem autores que falam, que abordam que existe uma relação entre álcool consumo e o capital social. E é justamente isso que a gente vem buscar nesse trabalho, entender o capital social. A gente pode entender ele tanto no nível macro como no nível micro. A gente vem focar no nível micro, relacionados ao nível individual do ser humano, em termos de valores, atitudes, comportamentos, normas sociais e a própria abordagem prática. E esse consumo de álcool ele estaria relacionado, então, a alavancar alguns elementos do capital social, como na sua forma operacional, a gente tem link, bridging, bounding, e esses elementos estariam relacionados à identidade, reforço de identidade, a adquirir poder e influência, definir os limites sociais, expandir a network, beber como uma forma de norma, reforçar normas, acessar recursos e com o produto da relação coletiva. Então, esses elementos a gente vem buscar nessa pesquisa, é uma pesquisa quantitativa, verificar de uma forma explanatória se os usuários que que a gente pesquisou, que é uma amostra de 300 usuários, eles têm utilizado o consumo de bebida como uma forma de alavancar o capital social. E para isso a gente utiliza um teste estatístico, alguns indicadores criados e a gente utilizou todos os procedimentos de validação estatísticas necessárias. O resultado a gente observa que o indicador criado, que é o álcool, o fator capital social alcoólico individual, tanto na cidade de Hanoi como Belo Horizonte, apresenta um índice positivo, mostrando que os indivíduos eles têm buscado a bebida como uma forma de reforçar as questões de identidade, poder e influência, definir os limites sociais, expandir network, mas ele mais concentrado em Hanoi, que demonstra que a cultura, os fatores culturais, regionais, também são fatores significativos em termos dessas mudanças causadas, esses impactos causados pelo consumo do álcool. A gente verificou a significatividade, a gente verifica que, de fato, todos esses elementos são significativos nos testes estatísticos relacionados. Os empreendedores, quando nós comparamos com não empreendedores, também, inclusive os empreendedores tiveram um índice muito mais forte do que os não empreendedores, como uma forma de utilizar o álcool para alavancar o seu capital social. O empreendedor é muito dependente do capital social, como a gente já vê na literatura, está muito relacionado à atividade empreendedora ao capital social. Bom, o álcool, então, se a gente for comparar, os empreendedores eles têm um percentual bem mais elevado e com uma forma de assegurar o capital social, porém, quando a gente verifica o teste estatístico, a gente não pode afirmar que, como produto de ações coletivas, os empreendedores eles são diferentes estatisticamente dos não empreendedores, né? Como beber álcool como um produto de ações coletivas. Fizemos também um modelo de regressão para verificar os fatores preditores do consumo
e da alavancagem do álcool, e também um comparativo entre Belo Horizonte e Hanoi, que vocês podem verificar dentro do trabalho com maior detalhamento. A discussão, então, a gente verifica que o álcool tem sido relacionado a cimentar relações, a uma confirmação teórica, sendo crítico, um fator crítico para os empreendedores, tanto reforçando identidade social, como interação social, expandir networks. Os empreendedores e não empreendedores têm utilizado desse artifício para poder alavancar o capital social com mais intensidade nos empreendedores, adquirir poder e influência, né? Com ações de reciprocidade também, senso de identidade. A intenção de bebida alcoólica tem sido diferenciada entre as culturas, como Hanoi e Belo Horizonte, de uma forma diferente, entre empreendedores e não empreendedores. E a gente tem aí como um fator significante, com exceção das normas, para a intensidade da bebida alcoólica. O que nós observamos é que o álcool ele é significativamente maior, o capital social individual alcoólico dos indivíduos é essencialmente maior entre os empreendedores comparado aos não empreendedores, e que essa bebida, a bebida alcoólica, ela tem sido afetada em diferentes formas nas diferentes culturas. A principal fator para tomar bebida alcoólica entre os empreendedores justamente é expandir as relações, as network. Nós temos a regressão logística apontando que a expandir a network é o principal fator preditor do consumo dessa bebida, também do alavancar o capital social, acessar recursos e definir as fronteiras sociais. Também a gente tem aqui os empreendedores buscando a influência, né? Influenciar as pessoas, autoridades, acessar recursos e também sendo afetado pelas decisões do grupo. Como conclusão, então, o álcool ele desempenha um importante fator, né, nesses elementos, como comentamos, usado para alavancar os seus recursos, expandir as networks dos indivíduos, adquirir poder e influência, e em termos de frequência de bebida, todos os fatores foram preponderantes, são significativos, com exceção das normas do grupo. Esse é um trabalho pioneiro, a gente criou esses indicadores, eles podem ser utilizados para gestores que querem suas estratégias mercadológicas e também assistirem empreendedores. Essas são as referências que nós utilizamos. Agradeço a oportunidade e te vejo no congresso. Obrigado.